Patrícia, bem-vinda. Uma alegria poder estar aqui com você e agradeço pela oportunidade que você está dando aos colegas de partilhar um pouquinho do seu conhecimento, da sua bagagem com a Para mim é um diversidade israelense. prazer. Muito obrigada. Eu me sinto honrada de poder participar. Obrigada. Então, é isso aí. Mas, Patrícia, antes de começar, até queria falar aqui mais uma vez agradecer. Foi a Patrícia, para quem foi ao congresso, aquelas caixinhas maravilhosas, com aqueles biscoitos lindos que nós presenteamos os oficineiros, são arte da Patrícia, né? Então, Patrícia, que mão é essa? Que arte é essa? Além da parte musical, você tem essa gastronomia também no seu viés? Na verdade, assim, eu sou envolvida na música, né? Mas uma das minhas formações é gastronomia. Então, eu sou chefe de cozinha, tive restaurantes por um bom tempo, e não é à toa que eu misturei gastronomia na minha escola, né? É, Um pouquinho de gastronomia aqui. sensacional. A Mariana comentou: Uau, adorei as caixinhas, achei lindas. Olha, Mariana, a caixinha era linda e o biscoito uma delícia, né? É um negócio assim muito, muito caseiro, muito leve, é sensacional. Recomendo a todos que puderem, né, desde que ela esteja tempo e seja tempo hábil para Pode me fazer acionar, eu tendo tempo eu faço. Para mim é um prazer, é uma terapia, sabe? A cozinha, né? terapia. Hoje Legal. Bom, mas Patrícia, eu queria que você se apresentasse. Quem é a Patrícia? Ixi, vamos lá. Bom, eu sou a Patrícia, comecei no. Assim, sempre fui envolvida com arte, tenho alguma parte de artista em família, né? Tinha uma prima que cantava e tal, então meu avô tocava, então eu sempre tive isso, mas nunca tive muito contato. Mas isso é uma coisa que eu acho que vem um pouco de dentro, né? E inicialmente a minha parte artística foi para gastronomia, né? Que gastronomia a gente considera uma arte também. E eu gosto de pessoas, né? De lidar com pessoas, de conversar com pessoas, de atender pessoas, de fazer algo pelas pessoas. E aí eu tive a oportunidade de uma proposta de ajudar o músico com relação à parte de escola de música, e disso me veio a oportunidade de poder abrir a minha própria escola, né? Que daí que a gente criou o Território da Música. Então a gente envolve toda a parte musical, de todos os instrumentos e voz. E aí a minha parte de gastronomia que eu te falei veio junto, porque aí a gente, dentro do nosso negócio, a gente criou um pub com a ideia de dar experiência para os alunos de palco num ambiente fora sala de aula, com pessoas estranhas, né? Que não família e amigos, né? Quer dizer, vem família e amigos, mas também como pessoas estranhas, né? Que vêm como cliente do pub. Entendi. Que ano que você abriu o Aqui Território da Música? foi, foi em 2020, né? Quando flexibilizou a pandemia. A gente estava reformando, a gente tinha acabado de. Faltava um andar ainda de terminar a reforma, mas eu falei, ou é agora ou é nunca, né? Então aí a gente flexibilizou, eu comecei a funcionar, e o que me impressionou foi oferecendo aulas online, né? Pela questão Da de pandemia? isolamento, da pandemia, e todo mundo, não, eu quero presencial, eu quero presencial. E aí eu tive que reformular, porque minha programação era presencial em grupo, né? Aulas de grupo, até 5 alunos por turma, tal. Em função da pandemia, eu diminuí, eram 2 alunos por turma, às vezes a gente não conseguia dois, em função de conciliar horários, e hoje eu só tenho aula individual. Para mim não funciona a aula em grupo, meus alunos não querem aula em É grupo. uma coisa que me chamou a atenção, porque quem não esteve lá, mas no caso eu já tive a oportunidade de estar, a escola é maravilhosa, ela tem uma estrutura, né, uma infraestrutura Como é que é o nome sensacional, daquele e ela loirinho? tem É um Rodrigues? modelo É um. que eu diria que é para a aula individual mesmo, né? É, mas a estrutura da nossa sala, assim, o espaço, eu comporto até 5 alunos sentadinhos, bonitinhos, né? Fora as salas maiores que tem no andar de baixo. Mas para mim não funciona, nunca funcionou. Então, o seu modelo de negócio, né, nem é a pauta de hoje, mas seu modelo de negócio é aula individual. A aula individual.
E aí, o que, que é o meu cuidado, né? Que eu falo muito, assim, e é o que eu instruo toda a minha equipe. A gente sente muito o aluno, né? A gente usa o termo ler o aluno, né? Entender o aluno, entender a necessidade do aluno. Porque nem todo aluno quer inicialmente aprender partitura, nem todo aluno quer levar a música como profissão. Na verdade, a grande maioria dos meus alunos é um hobby. A música, eu acho que hoje mudou muito, né, esse contexto de música. E entender o tempo do aluno e respeitar isso. Então, eu acho que isso é um grande diferencial, porque o aluno se sente acolhido. Então, eu tenho cuidado de respeitar o tempo dele e não cobrar que ele me dê um resultado se ele ainda não está pronto para isso. Então, assim, às vezes a gente tem alunos no mesmo nível de conhecimento, mas cada aluno é um aluno no tempo dele, entendeu? Então, isso é muito incrível, que a gente tem um retorno muito grande de alunos, né? O feedback deles é muito positivo com relação a isso, que fica leve o aprendizado. Porque se eu fizer o aprendizado ficar pesado, ter que cobrar, não, olha, na próxima aula você tem que me trazer isso, não, como você não aprendeu isso, se torna chato e mais um problema para ele, não faz sentido, né? Ele está aqui para alívio, né? Isso vem muito de alinhamento com o que a gente percebe, Patrícia, que é o aluno robista, né? Que é o cara que vem para realmente espairecer, né? O bico da pirâmide que quer ser profissional ou que quer se dedicar mais seriamente à música, né? É, Para alguns é quase uma terapia, né? para a grande maioria, eu acho que aqui eu tomo exemplo por mim, por exemplo, que eu canto. Então, quando eu estou estudando, quando eu estou ensaiando, eu acho que quando a gente está na música de uma forma geral, o cérebro concentra naquilo. Então, a tua cabeça para. Porque, por exemplo, a gente está aqui conversando, mas vem um assunto, vem outro, vem outro, vem outro, e eu estou aqui com você e vários assuntos. E quando a gente está na música, eu acho que é um momento em que o cérebro ele foca num assunto só. Então, eu acho que é isso que a maioria sente, né, dentro da música. É aquele momento de desconexão com tudo e Exato. conexão 100% com a 100% música, né? e que a música te traz uma leveza, te traz um alívio, te traz uma calma, independente do estilo musical. Por exemplo, eu tenho aqui, a maioria dos meus alunos são médicos, e eles falam, aqui é onde minha cabeça para, eu não penso no paciente, eu não penso na cirurgia que eu fiz, na que eu tenho que fazer, se o meu paciente está bem, se não está. Eu penso nisso na hora que eu saio da aula. Então, porque quando a cabeça para, é onde você descansa, né? Porque enquanto sua cabeça tá a 1.000 por hora, você tá trabalhando, você tá cansando. Não o físico aqui, mas isso te traz um cansaço, né? Perfeito. Então, aí já aproveitando, né, você explicou mais ou menos o formato da sua escola, um pouquinho da sua história. Então, eu acredito, pelo que você falou, estava nos contando, que o seu público, ou seja, seus alunos, na maioria, são adultos, é isso mesmo? Eu tenho desde adolescente até idosos, né? De criança, que pega a parte de musicalização infantil, até idosos. Os idosos procuram a gente na questão de, ai, tô perdendo equilíbrio, ai, quero manter minha memória ativa, quero manter os movimentos, ai, tô tropeçando muito na rua. Então, vem mais para esse lado um pouco dos idosos. E se divertem, porque assim, a maioria dos meus idosos tocam bateria. É surreal, assim, é inacreditável o que eu falo. Que viés legal, né? É muito incrível. E, e eu pego assim todas as idades, mas a grande maioria que eu sinto, às vezes o adolescente, às vezes que é um pouco mais assim, ter o palco, né? Aparecer um pouco mais como músico. Agora os mais velhos já não. Os mais velhos, quando a gente faz, a gente tem dois formatos de prática de banda, é opcional para o aluno. Um que é uma prática que o professor que ele escolhe por estilo musical, o professor monta repertório, e outro que é a formação de banda em si. Então, é um produtor, não é um professor. Então, a banda escolhe nome, aí a gente ajuda a desenvolver logo, a banda faz o repertório, e aí o professor, que é o produtor, acompanha todo esse processo, que a gente faz de quando nasce a banda até ir para o sucesso. Né? Então, eles se apresentam aqui no pub. E os mais velhos, eles
Paty, eu tô muito nervoso, olha aqui, tô tremendo. Eu, calma, né? Então, assim, por quê? Porque não é o que eles saem da zona de conforto, né? Eles não Isso. querem esse holofote para eles. O adolescente já quer. Então, é muito engraçado. E tem bandas que se formam com adultos e adolescentes. Então, o adulto tá lá morrendo de medo, todo inseguro, e o adolescente tá lá, vamos lá, não, vai dar Tá certo. curtindo. E é incrível isso, né? É incrível. E é até gostoso ter essa mistura, porque um dá um pouco a experiência, a maturidade, né, de ser mais velho, e o outro traz, vamos embora, a gente está aqui, está na chuva, vamos se molhar, né? Então é muito legal essa mistura. Olha, vou aproveitar mais um gancho aí, você falando. É, Então, para quem está chegando, assim, as aulas são individuais, né? Que é o Isso formato que deu certo na sua escola, e a é. prática de banda é opcional. Eu achei muito bacana, Patrícia, se você pudesse, de novo, fazer o processo que você faz da banda, né? Então, você cria uma identidade visual para a banda, é isso? Então, a gente tem os dois, tem um formato que é a gente determina os estilos musicais, né? Então, tem rock, pop rock, jazz, MPB, né? Então, a gente cria várias turmas de prática com um estilo musical. Aí o aluno que quer participar disso, ele se inscreve e aparece na aula no dia e horário. A gente só cuida para fazer uma formação de banda para que nenhum aluno fique sem tocar na aula. Aí exceder o número, a gente forma outra banda. Então a gente vai formando várias bandas. E o outro sistema, que é a prática com produtor musical. Aí é o aluno que vai, a banda, né, que vai escolher nome, criar logo, montar repertório, e aí o professor, que na verdade é um produtor que atua ali como professor, vai direcionando essa banda que é para comecei a banda hoje e quero chegar no sucesso. Então a gente faz esse caminho para o aluno. Então a gente grava áudio, grava vídeo, eles começam com apresentações aqui no pub, até a gente sentir que eles estão seguros e não expor os alunos para uma situação que vai ser desconfortável para eles. E aí a gente leva essa banda para tocar num outro lugar fora do nosso pub também, que também é tirar da zona de conforto deles, né? Tá num ambiente que não é conhecido deles, né? Que não está confortável, que eles não é uma coisa que eles estão aqui todo dia. Muito legal. Olha, é uma experiência mesmo, né? De É, banda. a experiência mesmo. E aí a gente dá todo o suporte, ajuda. Ah, tô com dúvida se o logo tá legal, se não tá, e esse nome, e essas músicas. Então aí o produtor vai dando todo esse suporte. E para a parte da identidade visual, meu marketing entra para ajudar também. Me conta uma coisa. A prática de banda é paga avulsa ou ela está inclusa na mensalidade desse aluno? A prática de banda por estilo musical está incluso. Essa com produção aí tem um valor à parte. Entendi. Porque daí é outro nível, né? A gente está passando uma outra experiência muito mais completa de banda do que a prática em si, que é montar repertório, ensaiar aquele estilo musical. Entendi. E me conta uma coisa, como é que é a aceitação dessa prática de banda adicional que você faz? Ela é grande? Você percebe que É, são poucos alunos? Como é que você olha é, isso? eu acho que é meio equilibrado, porque o que acontece? Tem gente que, inclusive, participa das duas, porque como uma está dentro do valor, então ela pratica aqui em uma e vem ter essa experiência de banda profissional na outra, né? E aí a gente pega, aí para essa outra vem os alunos que são mais novos, porque eles querem essa coisa do holofote, de estar no palco, de ter a experiência de estar no palco e fazer um show. A gente tem bandas que hoje se apresentam em bares de São Paulo que foram formadas aqui. Que Até o final de massa! semana passado, no sábado, era uma banda de alunos que se apresentou no meu pub como banda contratada, né? Porque eles, apesar de serem jovens, o repertório deles é incrível, né? O pessoal gosta e eles já trabalham na noite. Os pais acompanham, é muito incrível, assim. Sensacional. Muito É. bacana. Bom, a gente falou um monte de coisa, agora nós vamos para o assunto da noite, né? Que seria a diversificação de atividades dentro da escola, gerando renda, né? Gerando Sim. receita, que eu acho que é o
o top de hoje, dessa noite, desse encontro. É, o que que eu E aí, pensei? o que eu queria É, comentar? Primeira coisa, para quem ainda não conhece, né, a gente teve a oportunidade de fazer um café da manhã, que por sinal estava maravilhoso, aos que cuidados da Patrícia, delícia. como eu já falei, ela estudou gastronomia, então ela teve um carinho muito especial para nos receber ali, foi maravilhoso e com certeza a gente vai fazer mais eventos. Oba, foi Mas a incrível. primeira coisa, assim, que para quem já esteve lá ou para quem foi, a sua escola é patrocinada 100% pela Michael. Como é que foi essa negociação? O que que você vê? Assim, estamos aqui entre nós. O que você vê de bom e de ruim? O que, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, por exemplo, eu tinha toda a estrutura aqui, você vê, a minha estrutura é bem grande, na verdade, eu tinha a minha escola toda equipada, mas eu já não estava com tudo 0% de instrumentos, então já eram instrumentos que já tinham tempo usado e tal. A Michael fica em Belo Horizonte, né? E o buchicho da música está em São Paulo. Né? Então, os artistas estão em São Paulo. Até o pessoal do Rio de Janeiro, assim, os artistas do Rio falam que nada acontece no Rio, eles têm que vir para São Paulo para as coisas acontecerem. E aí, para você pegar um artista daqui e levar para Belo Horizonte para conhecer o produto, é muito difícil. E aí, o que, que a Michael analisou também? Um artista testar um produto em loja, não está num ambiente apropriado para isso. Então, ele não consegue ter a experiência real do produto, né, do instrumento. Tem lojas que você não pode testar o instrumento, independente de quem seja você. Eu tenho bastante espaço, salas e estúdios e tal, que depois a gente vai falar sobre isso também. O que, que a gente combinou, né? Qual foi a proposta inicial? Eles precisavam de um espaço onde os músicos pudessem testar os produtos, os instrumentos. E eu falei, eu tenho espaço. Eu tenho uma sala acústica para isso. Então, inicialmente, a gente montou só uma sala de bateria, um showroom de bateria da Michael. A gente começou aí. Então, tem uma sala minha no andar de baixo, que é única e exclusivamente de bateria da Michael. A gente tem uma bateria gigantesca completa e várias outras partes de bateria em exposição para os artistas testarem. E inicialmente era para somente artista vir testar. Mas aí começou a procura, por exemplo, donos de escola. Aí o diretor da Michael, Paty, algum problema para você? Eu falei, nenhum, pode vir. Aí um cliente mais bam, 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 que quer testar e a loja não permite. Então, assim, a minha porta está aberta para todo mundo, sabe, Valéria? Eu não tenho essa restrição, porque é da escola X, não vai. Não, venha, pode vir. Sabe, que eu acho que a gente tem que. Eu não tenho essa coisa de. Eu não tenho essa coisa de. É meu concorrente. É, é, por, porque, na verdade, assim, eu não sou eu que defino quem vai entrar aqui, quem vai estudar aqui. É a pessoa. O que eu tenho que fazer é mostrar o meu melhor, e quem vai decidir é o aluno, que é o cliente. Se vai fazer aula aqui ou lá. Então, eu mostro o meu melhor, a outra escola mostra o melhor, a outra mostra o melhor, e é ele quem vai decidir. Então, eu não vejo como concorrência, sabe? Eu acredito em fazer um bom trabalho, para tentar que o cliente queira estar aqui, né? Então, e aí depois disso, o que que aconteceu? A gente falou que se a gente organizar um evento. Então, foi o primeiro Michael Summit. A gente fez um evento aqui só de bateria. E aí foram vários artistas que a Michael trouxe e vários convidados. E aí eu usei 2 andares da escola para esse evento. E aí foi um grande sucesso. E aí o que aconteceu? A Michael falou assim: você aceita a gente equipar toda a sua escola? Porque eles fabricam todos os instrumentos, né? Ele tem um mix de produto completo, né? Eu acho que eles só não estão com teclado. Eles Exato. tinham e aí depois pararam, e agora, porque diz que é muito complicado essa parte de teclado. Mas sopro, percussão, eles têm tudo. E aí a gente começou a conversar, e aí a gente fechou. Então hoje eu tenho toda a minha escola equipada por Michael. E aí vai além de instrumentos. Então, por exemplo, equipamentos de estúdio são de outra. Eles têm várias empresas dentro de uma só, né? Eles são uma rede. Então, assim, caixa de som, mesa, tudo que você possa imaginar, microfone, eles têm toda a linha, né? Eles têm vários segmentos dentro da Michael. E aí eles equiparam
minha escola inteira, incluindo o pub. Então, assim, meu pub serve de vitrine para Michael. Então, porque o que acontece? A banda vem tocar aqui, obrigatoriamente ela tem que usar os meus equipamentos e a minha bateria. Aí o que acontece? Começa a vir, gente, como é que eu faço para comprar isso? Como é que eu faço para não sei o que lá? Você tem o contato? Então, na verdade, acaba gerando negócio para ele como fornecedor. E eu tenho sempre equipamento 0 quilômetro. Então, assim, tem lançamento, vem para cá. Lançou lá, mesmo que eu não estou precisando, eles mandam. Aí, por exemplo, o músico vai fazer um show, aí precisa de violão XYZ, o músico vem buscar o violão aqui. E aí eles me repõem, se o músico vai devolver, ok. Se o músico não vai devolver, eles me repõem, sabe? Então eu tenho sempre esse ciclo de instrumento novo, sempre. Perfeito. O que é incrível, é. Não tenha dúvida, e para eles também, muito bacana. Claro, porque, assim, na verdade, eles têm um espaço onde eles podem expor o produto deles, sem custo, né, digamos assim. Por outro lado, eu tenho a escola inteiramente equipada, sem custo. Perfeito. Eu me recordo que acho que até no, eu não lembro se é no pub ou se é no auditório que você tem a logo deles no fundo. Tenho. Agora eu tenho numa sala, assim, que você sabe, lá no último andar, a parede da frente é vidro, né? É uma vitrine. Então, lá na última sala eu tenho o logo deles. No pub eu tenho o logo deles como apoiador. E no estúdio, que é lá no fundo, onde é aquele espaço maior, é, é um logo móvel. Então, dependendo do evento, eu tenho que tirar, porque, por exemplo, a gente faz gravações aqui com vários músicos que são endorses de outras marcas. Então, eu não posso deixar aparecer o Michael. E para Michael tá tudo bem também. Entendi. Então, isso a gente tem esse acordo. Me conta uma coisa, Hum. E travou. amarradinha aqui. Conta aí para gente. Quantas salas você tem? Como é que é composta a estrutura da sua escola? Eu tenho 24 salas. Então, 4 salas. são um, dois, três, quatro andares. Então, aí considerando o subsolo. No subsolo eu tenho a parte toda de bateria, né? Percussão e bateria, que eu tenho um outro preparo acústico para isso, né? Mais pesado, mais robusto. E deixo no subsolo, que é justamente para ter o som abafado. Para não dizer que ser todas, eu tenho uma sala, que é uma pititinha, que é de um preparador vocal, que a aula dele é insana também, ou vai para baixo, né? Que é um volume muito alto de voz e tal, ele tá lá. E aí no andar térreo, eu tenho o pub e o estúdio maior, que pega toda a extensão de largura, né, do imóvel. Então, metade do andar térreo é o pub, tem um espacinho de circulação, e a outra metade é o estúdio, que é o estúdio maior. No primeiro andar, a gente tem a parte administrativa, onde fica a minha sala. Aí eu tenho a sala de controle do estúdio, né, que fica aqui. Uma coisa que é legal que eu trouxe para cá também, que funciona, eu tenho luthier aqui todos os dias, de segunda a sábado. Eu tenho 2 luthiers e eles se revezam. E também em parceria. Então, ele traz cliente para mim, eles mantêm a manutenção de todos os instrumentos da escola, ok, e eles usam uma sala minúscula, né? Dividem os dois ali. E aí tem um loungezinho, um espaço para café, onde o pessoal faz foto, selfie, posta, movimenta a rede social da gente também, um espacinho de café. Ficam os músicos, os alunos tocando, cantando, então ficou um espaço de interação da galera. De convívio, né? Do convívio, exato, que é incrível, porque daí fica professor com aluno, às vezes eu tenho músico aqui, o músico está lá, passa o aluno, e aí o músico chama para bate-papo, então gera essa coisa, que é um loungezinho aberto, então todo mundo que passar vai ver o que está acontecendo ali, então a interação ali é incrível. E no último andar, a gente tem um espaço para cordas e teclado. Teclado eu tenho pouca procura, então uma sala me atende para teclado. E aí tem as salas no último andar para cordas e tem um estúdio de podcast no último andar. E eu esqueci, no subsolo a gente tem tem 3 estúdios, menores do que o que fica no andar térreo. Muito bom. Bom, então vamos começar falando do pub, que entre as suas diversidades de faturamento, vamos falar do pub, já que você tem esse viés maravilhoso com a culinária, com a gastronomia,
né? E também trouxe o pub, que tem, além de tudo, tem um link muito forte para a apresentação dos alunos. Mas Sim, você tem o pub como fonte de renda para a escola. também, também. A Então, conta ideia, para a gente como é que é o pub, o quê, por quê e como é então, que é. a ideia inicial do pub, de fato, foi para trazer experiência de palco para o aluno, né, para os alunos, num espaço fora da sala de aula, né? Então, e é claro que vem a família, vem os amigos, mas como é um pub de porta aberta, entram pessoas que estão na rua, passam, escutam a música e vêm com um pub normal. Então, inicialmente, a gente funcionava só para apresentação dos alunos. Aí eu falei, gente, espera aí, eu tenho um pub, né? Eu tenho a estrutura de um pub. Não faz sentido para mim usar isso só para os alunos, né? E aí eu falei, não, vamos abrir normal. A gente vai deixar um dia que vai ser específico para os alunos se apresentarem, mas a gente vai funcionar como um pub normal. Então, isso agregou ao faturamento da escola, porque na verdade é a mesma empresa, né? É um único CNPJ, mas é um outro nicho que está envolvido com a música. Sem Além, dúvida. além de dar oportunidade, por exemplo, assim, aqui eu tenho de quarta-feira, eu abro para banda autoral. Então, por exemplo, e a agenda é lotada, por quê? Porque banda autoral não tem onde tocar, ninguém aceita. E tem grandes bandas, tem grandes músicos na parte autoral em si, mas não tem oportunidade. Então, eu vou super diversificando. Então, eu abro de quarta a domingo, né? Segunda e terça eu não abro, de quarta a domingo eu abro. Geralmente, de quinta-feira é o dia que os alunos se apresentam, que a gente traz ali para o meio da semana. E não são todas as quintas, né, que eles se apresentam também, tem um intervalinho aí, e de resto são bandas contratadas ou bandas que tem banda que eu não sei nem de onde vem, e me acha e fala, olha, a gente quer tocar, e aí a gente trata as condições e vem, toca, é, e aí eu vou para aniversário, happy hour, confraternização de empresa. Então, não é só o pub funcionando à noite como um pub. Traz muito negócio, né? Diversificado. A gente fez workshop no pub, para você ter uma ideia. A gente tirou o formato de workshop em auditório e foi incrível, porque fica mais leve, fica mais descontraído, não fica tão formal. Então, tudo que vem de ideias, eu fico, gente, isso aqui cabe no pub. Vamos trazer uma cara diferente para esse evento? Cabe. Então a gente faz no pub, né? Ou dependendo do evento, a gente envolve vários ambientes da minha estrutura e aí eu envolvo o pub. Sempre eu envolvo o pub. Me conta uma coisa, você, a parte do pub, você terceiriza ou você mesma, a escola mesmo, vamos falar, faz a administração? É tudo a gente. Não tem assim a parte, até a parte de cardápio. Então, meu filho também é chefe de cozinha. Então, o que que a gente fez? A gente desenvolveu, todo ano a gente mexe no cardápio, né? A gente fica um ano pelo menos com cardápio. Então, a gente faz receita, testa, funcionou, faz degustação, funcionou, aprovou, vai para o cardápio. Antes, no início, era eu e ele que ficava na cozinha, para você ter uma ideia. Então, era É, insano. loucura. E aí, como eu cantava no pub também. Então, tipo assim, e às vezes começava a música lá, eu tinha que entrar a cantar, eu saía da cozinha, corria, aí o pessoal, nossa, como assim? Você não era da cozinha? Então, isso também foi legal no início, porque as pessoas se surpreendiam com a chefe de cozinha vindo para o palco, e eu ia com roupa de cozinha para o palco, né? Não dava tempo de trocar. Então, isso também no início foi muito legal, só que daí vai aumentando e a gente não tem. Então, o que a gente faz? A gente contratou a equipe, daí a gente treina e a equipe segue. Então, toda vez que a gente muda cardápio, a gente treina a equipe e a equipe segue, né? Então, a gente sempre vai trazendo. Mas a única coisa que eu faço eu faço um controle, é tudo uma coisa só, é um CNPJ só, né? Mas assim, a parte administrativa, escola, que hoje a gente nem está chamando mais de escola, porque tem tanta coisa que envolve arte aqui dentro, que a gente está virando a chavinha e a gente já divulga como hub musical. Eu cuido dessa parte
Meu filho trabalha comigo, é meu sócio, aí ele cuida da administração do pub, né? Então, para eu não ficar tão louca, nenhum dos dois ficarem tão loucos. Me conta uma coisa, o pub, ele nasceu de uma ideia, de uma necessidade, já estava lá, era um espaço que os alunos usavam. Como é que Não, foi na esse verdade, assim, processo? quando a gente começou a estruturar, né, fazer o planejamento de montar o território, existia muito isso da preocupação, tipo assim, tá, um aluno, onde ele toca? Fora de sala de aula. Um, um aluno que já está avançado, onde ele tem oportunidade de formar, tá, formou uma banda, onde ele toca? Porque a gente sabe que os lugares, se você não tem um histórico, se você não tem um público, se você não tem um rastro de onde você tocou, as casas não chamam. Então, quando a gente começou a reforma da nossa estrutura, a gente já pensou no pub. Entendi. E aí, o que aconteceu? No início desse ano, eu tive que ampliar o pub. Eu mudei todo o sistema de entrada de escola, porque eu tive que aumentar. Porque era bem pequenininho, porque a ideia era essa, aluno, banda pequenininha e tal. Mas o negócio foi, eu falei, gente, eu preciso ampliar. Eu tive que derrubar uma parede, mudar a entrada da escola para a lateral, porque a casa ficava gente pendurada, eu brinco que ficava gente pendurada no teto. E porque também é um negócio rentável. E está dentro da arte, da música. E, e me conta uma coisa. Hoje, quanto que o pub representa em relação ao seu faturamento total, em percentual? 50%. Oi? 50%. Eu posso dizer que 50%. 50% o pub? Ah, Uau! Por exemplo, época de férias, que a gente sabe que muito aluno sai e depois volta, o pub me garante. O pub me garante nesses meses. Sensacional. É. Olha, acho que vai ter muita gente pensando a respeito Vamos disso. montar um pub. Vamos, eu ajudo, gente. Eu ajudo a montar Sensacional. cardápio, eu dou as ideias, vamos embora. É isso aí. Aqui, estão perguntando se você tem aula online ainda, né? No Tem, começo até você falou, tem, eles abriram no início da pandemia, né? No meio da pandemia, exato. começaram com aula online. E hoje, como é que funciona Eu isso, tenho, eu Patrícia? tenho aula online, sim, tem alunos de outros estados que fazem aula, mas a minha aula a gente chama de real time, é ao vivo, não é aula gravada. A gente não Perfeito. trabalha com aula gravada, não, é o professor ao vivo com aluno. Tá. Agora vamos voltar aqui para o nosso para diversificação. Hoje em dia, então, a sua escola, né, o Território da Música, Ah, ele fatura em cima do pub, do pub, a escola em si, que são as aula, mensalidades, então eu tenho né? aula, eu tenho pub, eu tenho locação de sala para estudo. Então, explica para a gente essa outra vertente, que seria a locação de sala. Ó, tem uma lista enorme que eu fiz aqui para vocês. Ó, Bora por lá, então deixa exemplo, você. Olha, uma pergunta rapidinha aqui. O prédio é próprio? não, adoraria que Não. fosse, mas não, mas vai ser, Antes fosse, é. vai ser, vai Eu ser. acredito que esteja entre os seus objetivos. Tá no meu plano, tá no meu planejamento. É, Mas vamos lá, então, para Patrícia. onde que eu fui? Então, fala para a gente o que que você fez aí das atividades para poder explicar. Ó, então, peraí, produção de banda eu já falei, a parceria com a marca eu já falei, o pub, o que que eu faço aqui? Então, por exemplo, tem professor meu que tem agenda, a maior parte do dia dele, a agenda dele é aqui. E ele tem aluno particular. E a maioria dos meus professores moram aqui pela região. Então, o que que ele faz? Ele me paga um X e ele dá aula para o aluno particular dele aqui. Que eu acho que não faz sentido eu pegar um aluno que ele já tinha dele e trazer para mim, entendeu? Subloca. Eu subloco as minhas salas para professor. Que interessante. Aí eu tenho isso, tenho, por exemplo, tem gente que, eu preciso estudar e moro em apartamento. Não dá para eu estudar no apartamento. Eu alugo por hora para ele usar uma sala aqui. Isso Tem a... não é cortesia, né? Então, a Não, aí locação da não. sala, Não é ele cortesia. cobra. E Ele você dá. cobra.
eu cobro. Aí, por exemplo, tem gente aqui da região que é músico e precisa de um espaço para deixar a bateria dele para praticar todo dia. Aí a sala é alugada para ele, Com a bateria dele. com a Você, bateria dele. você loca o espaço para ele. Com a bateria dele, ou se ele precisa, ou tem músico que fala, eu quero estudar, só que eu não tenho instrumento. Aí eu alugo a sala com o meu instrumento. Então, aí são vários tipos de pacote, né, que a gente pode ter para isso. Fora isso, eu tenho os estúdios. É claro que a gente usa os estúdios para os alunos, mas eu alugo os estúdios para ensaio. Você tem quantos estúdios, Eu Patrícia, aí na tenho escola? um, dois, três, quatro. Quatro Quatro estúdios estúdios montados. Perfeito. montados. Então, na verdade, considerando o de podcast, são 5 estúdios. Então, e o que também acontece? Eu entendo a necessidade de quem quer fazer a locação. Ah, mas eu quero um estúdio para conteúdo. Eu personalizo a sala dele para conteúdo. E aí ele vai usar aquele estúdio, que é uma outra sala, que a gente já deixa mais ou menos uma estrutura para isso, para ele usar para esse fim de conteúdo. Ah, eu quero estúdio para ensaiar com a banda e são tantos integrantes. Vai ficar desconfortável no estúdio menor. Aí eu jogo para o estúdio maior e é outro valor o estúdio maior. Ah, eu quero ensaio, mas eu quero gravar. E aí eu tenho a produtora aqui dentro. Então, na verdade, o que eu fui montando na minha cabeça é: você não precisa ensaiar aqui, gravar ali, né? Fazer o vídeo ali, o áudio ali, você ficar indo em vários lugares para fazer uma coisa que você precisa. Um trabalho. Exato, então eu ofereço tudo aqui. Você ensaia, e hoje o que está acontecendo muito, eles gravam um ensaio para usar de material de divulgação e tal. Então eu ofereço tudo aqui. Então, você quer? Você quer com gravação, áudio, vídeo, só o espaço com instrumento, espaço sem instrumento. Então, você modula muito, eu modulo muito de acordo com a necessidade de quem está me procurando. E aí, isso é super rendável também, né? Então, É muito interessante, até esse papo foi assim, porque geralmente quando a gente fala de diversificação de faturamento de receita dentro de uma escola, a gente acaba falando no fator loja é, com complementação de cursos, né? Onde seria a escola oferece curso de desenho, curso de dança, né? Que tem rolado muito, enfim, na parte de artes mesmo. E o então, seu o que eu tentei fazer, Valéria, é tirar um pouco a questão escola. Porque quando a gente pensa isso, a gente vai para uma vertente única, né? Que é isso de ensino, curso disso, curso daquilo. Aí eu falei, peraí, mas eu tenho estúdio, mas eu tenho produtora, eu tenho luthier, eu tenho pub, eu não... por isso que hoje a gente chama de hub musical. Então, para tirar essa coisa só escola, porque senão a gente vai, é automático, a gente vai só. Eu tentei pensar fora da caixa, sabe? Ah, tá, estúdio, o que eu posso trazer para estúdio? Eu tenho 24 salas, mas elas não ficam ocupadas todas o dia inteiro. O que eu posso trazer para isso? Para você ter uma ideia, hoje eu tenho teatro musical aqui dentro. sensacional. E é uma coisa que veio sem querer, né? Porque eu faço parte de uma companhia de teatro, que é do Oswaldo Montenegro, e aí a gente começou a conversar, conversar. Eu falei, gente, peraí. A gente não tinha agenda no teatro para ensaios. Eu falei, eu tenho espaço para isso. E a gente fez. Hoje toda quinta-feira tem ensaio de teatro musical aqui do Oswaldo. Então, que está envolvido a arte e a teatro musical, tem a música, né? O que me traz também, por exemplo, o teatro precisa de artistas, digamos, não sei se é o termo correto, mas bem capacitados. Então, tem o pessoal do elenco que vem fazer aula de canto, que vem fazer aula de instrumento, porque é um musical. Então, acaba sendo uma troca, né? Sem Então, dúvida. é, é a gente tentar pensar, eu tenho isso, o que eu posso fazer com isso? Fora aula. É o que eu sempre pensei, o que eu posso fazer com isso fora aula? Muito bacana. Deixa eu voltar um pouquinho só, porque uma das vertentes que a gente já tocou no assunto, que foi a luthieria que você tem aí dentro. Isso. Você aluga a sala para esse profissional ou não? Você faz a permuta pela manutenção dos seus Não, instrumentos? eu faço a permuta pela manutenção. Eu faço a permuta pela manutenção. Ah, e de aluno, ele tem um valor diferenciado para os alunos. Mas você não tem participação na lucratividade dele. Não, não.
Eu É um sei serviço que você oferece, né, com um certo benefício para o seu cliente. É. Então, por exemplo, meu aluno é um valor simbólico praticamente que ele paga para manutenção do instrumento. Dependendo do que for, eles nem cobram. Perfeito. E assim, eles estão dia sim, dia não, revendo todos os instrumentos da escola. Então, eu não tenho custo de manutenção dos meus instrumentos, né? Por exemplo, quebrou corda, eu nem mexo, ninguém aqui mexe, nem professor, vai para o luthier. Por exemplo, a gente tem um luthier aqui, eu tenho corda aqui, porque eu também tenho a loja aqui, né? Também é um da minha parte de faturamento. Mas ele fala, não faz sentido, eu uso sua loja, a sua sala o dia inteiro, eu não, ele pega do estoque dele as cordas, né? Porque ele tem parceria com a empresa de corda. Então, eu acho que é a gente buscar se fortalecer com pessoas e crescer com pessoas que têm essa visão de que eu te ajudo e você me ajuda. E se a gente Perfeito. não, e se a gente não se ajudar, principalmente no mercado da música, eu acho que fica tudo muito mais difícil, sabe? Existe muito, querendo ou não, a gente fala de negócio sempre, né? Mas eu gosto de frisar que é muito amor envolvido, né? Porque querendo ou não, a gente é É, apaixonado por porque a gente música. sabe que assim a música não é valorizada, né? Pelo menos no nosso país não é. Então, e, e eu acho que essas parcerias, de certa forma, é um negócio. Porque, por exemplo, eu não estou cobrando o aluguel da sala, mas eu também não estou pagando pela manutenção, né? Não, é como se fosse um escambo, né? Que eu estou falando que era a moeda de Perfeito, troca de antigamente. E perfeito. ele ganha e eu ganho, entendeu? Não Ótimo. precisa ser em saldo na conta corrente, mas, por exemplo, quando eu vou apresentar o meu negócio, ó, eu tenho luthier, eu tenho. Valoriza, né? Te deixa mais completo de Sem negócio. dúvida, sem dúvida. Foi uma questão que você fica à vontade, Patrícia. Uhum. Qual é o ticket médio, se você quiser responder, do seu aluno hoje para a Ó, escola? a minha mensalidade hoje é R$ 660. Desculpa, eu não entendi. 660 é a minha 600, mensalidade hoje. certo. Só do curso normal. Aí, se ele vai fazer a banda com produção, é outro custo. A gente tem, para quem já está em todo o nível que a gente chama de extensão, que daí é um pouco mais puxado, né? Digamos assim, é um nível de dificuldade maior. É Aí um aperfeiçoamento exato, quase. como se fosse um aperfeiçoamento. Aí o valor de mensalidade é outro. E aí, independente do meu instrumento, independente do que for, é o mesmo valor para tudo. É o mesmo valor Perfeito. para tudo. Me conta uma coisa, se você fosse hoje falar em percentuais de faturamento, você consegue falar? Você me falou, o pub representa 50%, a escola 30%. Você tem uma noção do... Você poderia compartilhar isso? É mais ou menos isso. O pub 50, a escola vai uns 35, 40, e o restante é tudo de extra. Extra você considera Eu falo estúdio? que é a locação de estúdio, venda de produto, que a minha venda não é nem um boom assim. Eu tenho aqui o básico para uma necessidade de aluno, músicos da região, bandas que tocam aqui, que às vezes dá um problema e eu tenho aqui, mas eventos. Então, por exemplo, a gente fez 2 anos seguidos esse evento grande da Michael. Então, a gente sempre tem pessoas procurando para locar nossa estrutura para esse tipo de evento. Então, a gente tem lançamento de livro, a gente tem lançamento de curta-metragem. E eu falo, peraí, tá me procurando isso, eu consigo? Consigo. Hoje mesmo eu recebi uma solicitação aqui para lançamento de livro, Sensacional. workshop no pub, então me vem a solicitação e eu falo, peraí, eu consigo? Eu tenho estrutura para isso, eu preciso disso, 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 consigo. Então vamos embora, vamos fazer. É isso aí. Bom, Patrícia, foi uma aula aqui, né? Ó, o cara que comentou aqui, empreendedora na veia, e é mesmo. Eu vou abrir para perguntas agora e vou Tá começar bom. uma com do Theo aqui, que é uma escola aqui que está na região da quase Vila Madalena, ali perto, próximo a Pompeia, e da Escola Equilibrium. Tá, O que o aluno tem direito nesse valor, né, nesse seu ticket sim. médio,
E se você cobra matrícula? Eu cobro uma taxa de matrícula, e ele tem, além da aula normal, né? Ele pode, aí é opcional, mas está dentro, já está considerado dentro do valor, a prática de banda por estilo musical, e ele pode usar a estrutura da escola quantos dias ele quiser, pelo período que ele quiser, para estudar, enfim, ficar aqui no ambiente, então, numa sala ou no estúdio, né? E aí a gente tem a agenda e a gente vai colocando. Então, por exemplo, se ele quiser vir, a gente tem um aluno aqui que ele vem todos os dias ele estuda todos os dias. Então, tá com dúvida? Eu tenho professores aqui o dia inteiro, então é só ele avisar o pessoal da secretaria, e o pessoal da secretaria aciona o professor, no intervalo, o professor atende. Ou não está aqui estudando, mas está com uma dúvida, ele entra em contato com a gente, e a gente, assim que tem o professor tem intervalo, a gente coloca o professor à disposição para a necessidade dele, do que for, né, de dúvida, de correção de alguma coisa. Ele tem aluno que usa o estúdio também, aí vai de cada um. E eu tenho agenda livre, vem, usa. Perfeito. Perguntaram se os seus professores são CLT. Nenhum. Isso eu já sabia, porque até a secretária não é, né? Ninguém aqui é CLT, ninguém. Todos são MEI. MEI, perfeito. É tendência, né, gente? Eu acho que cada um tem o seu modelo de negócio, mas hoje é o modelo mais assertivo em todos os Para aspectos. todos os lados, né? Financeiro, de responsabilidade, de segurança. Não, e na verdade, assim, né? Se você olhar, e graças a Deus os profissionais estão olhando dessa forma, a gente consegue considerar até um valor melhor, né, de paga para esse professor do que se ele fosse CLT, porque só o que a gente recolhe de imposto, gente, é insano. Né? Então, os dois Exatamente. lados ganham, os dois lados ganham. Perfeito. O nosso colega está perguntando o valor da matrícula. O valor da matrícula é R$ 100. É simbólico. E a cada 6 meses a gente faz a renovação, e aí é R$ 80. Perfeito. Você consegue fazer o seu professor ficar o dia inteiro, mesmo sem ter aula para dar? Depende. Por exemplo, se o professor que está aqui e ele tem um intervalo de 2 horas, vamos supor que ele tem essa brecha na agenda, ele fica. Eu acho que o mais importante para a gente manter o professor aqui é você cuidar do ambiente. Perfeito. Então, por exemplo, às vezes eu falo que é até insano, né? Porque o que acontece de coisa hilária aqui, então a gente faz o ambiente ficar leve e divertido. Então, outra coisa que eu me preocupei, todas as pessoas que trabalham aqui são de arte. Então, cantam, tocam instrumento, atuam em teatro. Então, porque eu acho que fica mais fácil a comunicação, sabe? Em termos de tratar com o aluno, em termos de tratar com o professor. Então, todos estão, de alguma forma, envolvidos com arte. E eu acho que isso me ajudou a tornar o ambiente mais leve e divertido. Então, porque eu chego, por exemplo, na recepção, que é recepção e secretaria, estão cantando, estão tocando, estão brincando entre eles de personagem, sabe? Atuando de alguma forma. E eu acho que vai muito de quem faz. Eu sou muito assim. Então, eu tenho eles muito próximos. Então, eu brinco, eu passo trote, eu tiro sarro, eu faço piada. Eu sou a palhacinha, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um grande respeito deles, né? Mas eu acho que isso, talvez, isso que aconteça é por todo mundo fazer parte do universo da arte. Então, eu acho que isso ajuda muito. Então, tem professor que fica aqui, senta, bate papo, toma café, vai na padaria, traz bolo, e é uma diversão total o tempo todo. É um tentando fazer vídeo do outro engraçado, faz figurinha, joga no WhatsApp da equipe. E é uma diversão o tempo todo. Então, eu acho que fazer o Essa ambiente harmonia, leve. né? É uma Exato, harmonia. exato. Então, eu acho que tentar tornar o ambiente assim, leve, divertido, descontraído, mas não perder a parte de seriedade, que é atender bem o aluno, que é atender a equipe bem, eu acho que ajuda porque você faz um ambiente que a pessoa quer estar aqui.
A gente tem uma aluna aqui, ela tem quantos anos, gente? Acho que ela tem 10 anos. A mãe dela, ela falou assim, gente, ela pede para eu vir buscar ela 1 hora depois do horário que acabou a aula. Tudo bem para você? Porque quando eu falei, e a gente, tudo bem. Então a gente ajuda ela a fazer lição, é, a gente tira a dúvida dela, a gente brinca com ela. Tem aluno que entra escondido na minha sala, que eu tenho um pote de doce, e ele entra como se eu não estivesse vendo ele, e eu finjo que eu não estou vendo ele, e ele rouba doce da minha sala. Então eu acho que tudo isso contribui tanto para aluno querer estar aqui, quanto para os profissionais. Muito bom. Olha, tenho duas perguntas que se encaixam, então eu vou fazer numa só, Pati. Por exemplo, você falou que tem esse professor que tira as dúvidas do aluno, seja por telefone ou seja aí. Então, eu vou fazer as duas perguntas. Se ele é remunerado, Tá? ok? E como é? E se, por exemplo, esse espaço que fica ocioso dos horários, né? Vamos supor que ele tem 2 horas livres ou mais para Uhum. esperar. Ele é remunerado ou não? Ele está lá só economizando para ele não ter que sair e voltar. Como é que funciona isso? Então, o Então, plantão de vamos dúvidas lá. é remunerado e os espaços ociosos. Plantão de dúvidas, ele não é remunerado, né? Então, isso é tudo conversado, claro, antes. Então, e eu acho que isso é reflexo de como a gente lida aqui com a equipe. Então, eles têm o maior prazer em ajudar aluno. Passa no corredor, o aluno está fazendo tocando um instrumento errado, eles param, eles corrigem. Se é uma situação que, de repente, o professor específico daquele instrumento não está aqui na hora, a gente manda o WhatsApp, aí ele manda o WhatsApp de volta, a gente põe os dois para conversar, para esclarecer. Ele não é remunerado. E o tempo que ele fica aqui, que ele não está em aula, ele também não é remunerado, ele só é remunerado por aula dada. Perfeito. Agora tem um detalhe aqui, Hum. da pergunta também do Gabriel, lá de Brasília, sobre diversificação. Queria perguntar se eles sublocam, além do espaço, os próprios instrumentos para alunos ou possíveis clientes de fora da escola. Se existe, por exemplo, assim, eu tenho um cliente meu que vem, aluga o estúdio para ensaiar, mas ele não quer trazer o instrumento. Aí ele paga, é uma taxa simbólica, mas assim, porque se arrebentar uma corda, alguma coisa tem um custo para isso. Então ele paga por hora para usar o instrumento também. Às vezes, por exemplo, o aluno quer começar um instrumento, não tem o instrumento, e a família, tipo, eu quero ter certeza que ele quer tocar esse instrumento antes de comprar o instrumento. Entendi, Então, ele aluga o instrumento até ele ter certeza que é esse instrumento. Isso acontece muito com instrumento de sopro, na verdade, que é mais difícil ter a certeza e é um instrumento mais caro. Mas eu cobro sim, dependendo da situação. Agora, dependendo, eu analiso muito cada um, sabe? Tem coisas que não vale a pena, é um investimento. Então eu falo, usa e tá tudo bem. Por entendi. exemplo, tem bandas, eu não quero, por exemplo, a banda que vem tocar no pub, ele usa a minha bateria. Uma porque eu quero divulgar a marca e outra porque a minha bateria tem uma estrutura, é uma bateria, é um modelo novo que a Michael tem, o bumbo dela é normal, só que a profundidade dela é menor. É Então a eu ganho Slim, né? espaço, é a Slim. Então É, eu ganho espaço de palco com isso, né? E eu uso os pratos que é aquele down sound, então é aquele todo furadinho, que eu uso ele em sala de aula, que ele tem furinhos, então ir para o pub, como ele não é um espaço tão gigantesco, o prato responde tudo bem e usa. O cara traz às vezes a caixa, o pedal, se ele faz muita questão. Então é analisar caso a caso, sabe? perfeito. Você oferece e aí, aí você vai alinhando conforme, né? É isso aí. Exato, exato. Agora, tem outra pergunta, antes de fazer a do Theo de novo, eu vou complementar aqui porque está no mesmo assunto. Theo Os vem com alunos alugam de modo a levar para casa o instrumento ou sempre fica na escola? Não, existe a opção de levar para casa. Aí tem um contrato, tem um documento, daí é mais formal, digamos assim, porque se acontece alguma coisa com esse instrumento, eu preciso ter uma garantia, né? Aí Perfeito, paga só a hora ou o dia. exato.
Mais uma pergunta sobre os professores. Você comentou que, por exemplo, você autoriza o seu professor a trazer o seu aluno particular para dar aula dentro da sua escola. Uhum. Você subloca a sala e para o professor, como é que é acertado isso, mês a mês? Como é que funciona? Depende, é o caso a caso. Tem professor que paga, dependendo de quanto tempo ele fica usando a sala, e tem professor que são um ou dois alunos, o que vai facilitar para mim ele estar aqui no horário da próxima aula, entendeu? E aí eu falo, ok, dá sua aula aí tranquilo e tá tudo certo. Então, é caso a caso que eu analiso mesmo. Agora, por exemplo, tem professor que, eu já vim para cá cedo e eu tenho o período da tarde inteiro de aula com aluno particular. Não, aí você paga o aluguel da sala. Entendi. O Fábio de Joinville, da Arte Maior, né, no Instituto Arte Maior, ele perguntou uma coisa até que também me é curiosa. Como é que é Uhum. a relação pub e escola por conta de bebida alcoólica? Como é que é essa relação até com pais e tudo mais? Então, a gente tem, é, eu não sei se você lembra, do pub eu tenho uma passagem que vem para a escola. Então, quando Isso, o pub está funcionando, essa passagem é trancada. Então, quem está da escola não passa para o pub, quem está no pub não passa para a escola. Né? Até músicos que vêm, tipo, posso cerveja no estúdio? Não, você está dentro de uma escola, eu tenho menor de idade aqui dentro. Agora, com relação, por exemplo, aos alunos se apresentarem no pub, os pais me pedem. Menor de idade, antes eu fazia apresentação no estúdio grande, no maior, que é aqui no Espaço Térreo, justamente para não ter isso. E aí eu fiz 2 vezes, e aí quando foi para fazer a terceira apresentação, os pais eram, Paty, pode ser no pub? Aí eu falei, gente, se todos os pais autorizarem, ok. Né? E aí sempre tem que estar o responsável pelo aluno no pub. Até os pituquinhos, os pais me vieram pedir para se apresentarem no pub. E na verdade, assim, o pub aqui é muito familiar. Eu acho que até em função da região, dos moradores aqui. Qual é o horário de funcionamento do pub? Do pub, a gente abre às 5 da tarde e tem dias que vai até às 11 da noite e tem dias que vai até a 1 da manhã. Sexta e sábado até a 1 da manhã. Ok. E eu tenho clientes que são crianças, os pais vêm com família aqui, então isso que é legal. Eu tenho uma família aqui que, hoje eles falaram que vamos lá na Tia Pati, que tem música legal. Então isso é Sensacional. gostoso, isso é gostoso. Muito bom. Nossa, gente, abusamos, usamos. Imagina, é um prazer. É, mas uma delícia de papo. Melhor ainda se a gente tivesse lá no pub, né? Mas Pô, a gente vai Miguel, vamos marcar fazer de o novo, próximo quem ao não vivo teve no pub. oportunidade. Ou quando vocês vierem aqui para São Paulo, eu já estou fazendo a Exato, todos intermediação aqui. super convidados e muito bem-vindos a conhecer a escola, é claro. Olha, vocês sabem, para quem veio para o Congresso, praticamente é na mesma rua da Unip. Exato, na Né? mesma A então, Unip tem o quarteirão ali, a Luiz Góes, a Bacelar, ela está ali um pouquinho para frente. vamos O no Theo ano está que te vem dando os marcar. parabéns e vai Obrigada. marcar de ir. Eu A não gente faz consigo a a minha intermediação aí para não disposição. ficar um abuso. Imagina. E antes de encerrar, se alguém tiver mais alguma dúvida, a gente 3, 2, 1, é agora. Songster, Valéria, deixa aqui os parabéns pela live. Patrícia Top, super Obrigada. empreendedora, agradeço a oportunidade. Obrigada, Gabriel de Mariana. Brasília, final do ano vou visitar. Francisca Filho, Oba, obrigada por compartilhar grandes dicas. O Nelter Tom Maior, obrigada. Parabéns, Valéria. Gente, sensacional. Pati, foi obrigada a assim, um vocês. escândalo mesmo. Muita transparência, muita honestidade, muita realidade. E é isso que a gente precisa, né? Não adianta ficar contando história bonita. Não, e estou à disposição, gente. O que vocês precisarem, estou aqui, pode me acionar à vontade. E vamos se juntar para a arte continuar, né? Fechou. Gente, eu vou deixar um beijo grande para todos, né? Agradeço aqui a presença de vocês. Dia 26, a gente vai estar aqui batendo papo com a Cláudia Oliveira sobre atendimento. E a partir de setembro, os nossos bate-papos serão de terça-feira, às 8h30 da manhã, segundo pesquisa, o melhor horário para se fazer. Agora eu deixo aqui vocês, mas antes de falar tchau, quem vai falar o tchau mesmo é a Patrícia. Então, Patrícia, em nome da CAI, muito obrigada. Imagina. Pati,
A sua Olha, despedida. eu super agradeço. É a minha estreia, né, de fazer esse bate-papo com vocês. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma para todo mundo. Eu até me emociono porque, assim, a gente contar a história é engraçado, né? Que vem passando um filme, né? De tudo que a É gente fez. verdade. E, e para mim é incrível poder compartilhar isso, né? A Valéria sabe parte da minha luta para estar aqui hoje. É verdade. Não foi um caminho fácil, mas hoje eu tenho orgulho, sabe, do que eu consegui e do que eu posso, de alguma forma, proporcionar para as pessoas, porque a gente vê as pessoas de idade, as crianças que hoje têm uma situação tão de internet, tanta loucura acontecendo, e eu poder fazer com que essas famílias confiem, sabe, nesse trabalho e trazer para uma coisa que é cultura, que desenvolve a criança de uma outra forma, que eu posso ajudar um idoso a manter a memória dele, o movimento dele. É, fora isso, o meu envolvimento com outros projetos que a Valéria conhece, né? Então, isso me faz estar realizada, sabe? E eu poder passar essa experiência para outras pessoas que estão no mesmo ramo que eu, isso para mim é incrível. Não tem preço, não. Por isso que eu falo que eu não tenho, eu acho que ninguém tem que ter esse medo, porque é meu concorrente, porque se eu falar vão me copiar e vai ser melhor que eu. Eu acho que cada um tem que fazer o melhor. Faz o seu melhor que volta, volta. E super obrigada pela confiança, Valéria, de me chamar para cá. Mais do que digna. Conte comigo sempre. Todos que estão aí online, contem comigo. Aqueles que assistirem a gravação, enfim, eu estou à disposição para o que precisarem, sabe? Para a gente crescer junto e tentar fazer algo de bom, né? Porque a música é boa, a arte é boa para todo mundo. É isso aí. Vamos deixar uma marca bonita nessa passagem aqui pelo planeta Terra, né? Vamos Exato. deixar uma marca positiva. Gente, com esse alto astral, com esse amor no coração e muita música, a gente vai encerrar aqui. Agradeço mais uma vez a presença e a participação de todos, a interação que foi muito 10. Incrível, Pati, demais. Mais Obrigada. sucesso, mais vitórias e mais conquistas. Beijo Obrigada. grande. A gente Beijo. vai se ver em breve. Beijo. Obrigada, Tchau, gente. gente. Até, hein?